Eu peço para a igreja abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, no capítulo 8. Aleluia. Glória a Deus. Vocês deixam aí abertinho em Mateus, capítulo 8. Aleluia, Senhor. O tema, querido, que Deus tem colocado no meu coração é Jesus, ou seja, o Cristo, o médico dos médicos. Oh, glória a Deus. Aleluia. Querido, todo mundo aqui da congregação sabe que eu tenho uma mensagem assim mais exortativa. E você não veio aqui hoje para ouvir um curandeiro pregar. Até mesmo porque, querido, a minha visão e aquilo que eu creio é que a nossa alma, que a nossa vida, ela seja uma vida sadia diante de Deus. Aleluia. Nosso corpo, uma hora ele vai ficar gripado, uma hora ele vai ficar enfermo. Se Deus quiser, ele cura. Se Deus não quiser, ele não cura. E ele curando ou não curando, ele continua sendo Deus. Glória a Deus. Aleluia. Mas eu quero falar um pouco, querido, nesses dias sobre dor. Antes de eu começar aqui a mensagem, eu gostaria de ler um poema escrito por Raimundo Correia, que fala mais ou menos um pouquinho daquilo que nós vamos retratar. Vocês sabem, quando eu começo a pegar um tema, eu vou indo, né? Até acabar. Quando acaba, eu começo outro. Deus vai dando. E eu ia pregar aqui uma coisa. Na quinta-feira eu vim orar. Estava orando ali naquele canto. E Deus me deu uma palavra para me trazer aqui hoje. Totalmente diferente do que eu ia trazer hoje. Então eu vou começar aqui com um tema, com um poema de Raimundo Correia que diz assim: se a cólera que espuma, a dor que mora na alma e destrói cada ilusão que nasce, tudo que punge, tudo que devora, o coração no rosto se estampasse. Se pudesse o espírito que chora ver através da máscara da face, quanta gente, talvez que inveja agora nos causa, então piedade nos causasse. Quanta gente que ri, talvez consiga guardar um atroz recôndito inimigo como invisível chaga cancerosa. Quanta gente que ri, talvez existe, cuja aventura única consiste em parecer aos outros venturosa. A história do homem, queridos, ela começa no jardim, não numa cidade. Vocês vão ver no livro de Gênesis que cidade é projeto de Caim. A Bíblia nos fala de uma cidade, mas essa cidade não está aqui na terra, é a nova Jerusalém celestial. Mas quando Deus ele fez o homem, Deus colocou o homem em um jardim, sem espinhos, sem dor e sem morte. Mas a minha e a tua história não começa no jardim, queridos. A minha e a tua história, queridos, começa, queridos, em um mundo, numa cidade, numa fazenda, quem sabe, num campo, num bairro. Mas nesse bairro, nesse qualquer lugar que você estivesse, é um lugar onde tinha espinho, dor e morte. A criança, querido, ela chora porque nasce. A gente já vem para esse mundo chorando. Na época, já que o Marcelo, que é bem mais velho do que nós, compadre, a criança levava um tapa no bumbum, né? Alguns levou tapa na cara. Eu acho que o médico levou o tapa na minha bunda ou foi na minha cara. Mas hoje a medicina moderna já não precisa. Quando meu filho nasceu, enfiaram uma mangueirinha na boca dele, e quando saiu a escoa, aquela água, ele começou a chorar.
mas parou logo, porque o menino também deve chorar muito. Mas a gente já vemos para esse mundo, irmã Adriana, com dor, com sofrimento. Há um sofrimento ali da mãe, e a mãe ela sofre para toda a vida. Estava conversando com a mãe hoje, quando eu estava vindo para cá, no carro. Ela, pastor, a mãe é tremenda. O pai sofrendo ali de um lado e do outro, né? E a criança também sofrendo. A nossa história, queridos, é uma história de dor, é uma história de sofrimento, e é uma história de morte. Não se engane, queridos, o Éden ficou para trás. Não pense você que você vai ficar numa rede estendida e lá você vai, não, Deus vai me dar, e, né? E Deus vai me dar, e Deus vai me dar, não, meu irmão. Não vai acordar de madrugada, não, e trabalhar, porque isso foi uma das ordens de Deus para o homem logo após a queda. Do suor do teu rosto comerás do seu. Meu irmão, se eu ganhasse por suor aqui, eu estava rico. Ixi, olha, irmão, eu estava rico, meu irmão, meu filho. Não pense você, meu querido, que as coisas vão acontecer na sua vida, você para, não, meu irmão. Não pense você que o seu casamento vai ser uma bênção. Não, meu querido. Existe, irmãos, uma condição. Eu sou um homem que prego graça. Eu sempre prego graça. E hoje eu quero falar de morte, dor, vida e graça. Aleluia. Mas, irmãos, há uma condicional, há uma responsabilidade que Deus nos deixou de sermos pais, de sermos mães, de sermos filhos, de sermos marido, esposa. Há uma responsabilidade. E às vezes você vê, querido, situações em certas famílias, e às vezes você vê a pessoa reclamando, e o problema é que ele não está com outro, o problema está com a pessoa justamente que reclama. E a situação não vai mudar, meu irmão, se você não tomar uma posição diferente, se você não tomar um caminho diferente. As pessoas pensam que, querido, vai mudar alguma coisa porque ela está falando, porque ela está reclamando, porque ela está murmurando. Não, querido, não vai mudar. Nós temos que colocar a nossa cara no pó e clamar a Deus e pedir: Senhor, me dá uma direção. Senhor, fala comigo. Senhor, olha para o meu filho. Senhor, olha para a minha filha. Senhor, muda essa situação em nome de Jesus. Aleluia. E só parar quando vier a resposta. A minha Bíblia me fala, querido, que Jacó ele segurou o anjo. E ele grudou no anjo ali, mas ele grudou. Ele foi para um lado, ele foi para o outro. O anjo jogava ele para um lado e ele grudado. Enquanto você não me abençoar, eu não te largo. Glória a Deus. A minha Bíblia me fala que ele que anda com amargura de alma levantou-se e clamou ao Senhor. E a palavra na revista corrigida fala que perseverando Ana no orar, já não saía mais a voz, mas somente os seus lábios se movia, e o sacerdote a teve por embriagada. Mas a Bíblia fala, querido, que quando Ana, ela começou a clamar, quando ela começou a buscar a presença do Senhor, querido, que Deus, eu creio que a oração, ela é um agir de Deus. Agostinho disse que aquele que nos leva a bater é aquele que abre a porta. E Ana clamou, e Ana orou, e Ana buscou o Senhor. E quando ela saiu do templo, a Bíblia fala que o semblante de Ana já não era mais como um dança. E que passando um ano, lembrou-se do Senhor de Ana e concedeu a ela um filho de que ela tanto pedia a Deus. Queridos, a Bíblia fala em Mateus capítulo 8, versículo 1, a história de um homem. E a Bíblia fala assim, 8:1: Ora,
monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Queridos, a Bíblia fala que Jesus descendo da onde, queridos? De um monte. Se você estudar a vida de Jesus, você vai ver que a vida de Jesus, querido, era uma vida de monte. O que ele fazia no monte, pastor Edson? Lá no monte ele ensinava. Aqui que ele tinha acabado de pregar aqui o sermão da montanha, conhecido. Lá no monte, querido, ele orava. Lá no monte ele buscava a presença de Deus. Lá no monte, querido, ele ouvia a Deus. Lá no monte ele falava com Deus. Lá no monte, querido, havia uma transfiguração. E foi lá no monte que Jesus entregou a sua vida por mim e por você, querido, na cruz do Calvário. glória a Deus, No monte Calvário. amém, E ele descendo do monte, multidões o seguiam. E a Bíblia fala que vem ao seu encontro um empresário, amém? Não. O dono da maior rede de TV ali de Israel, amém? Não. A Bíblia fala que vem um leproso. amém, Um leproso, irmãos. Quando você estuda o livro de Mateus e você faz assim, ó, qual foi o primeiro milagre que Jesus fez no livro de Mateus? Se eu não me engano, no capítulo 5 vai falar que Jesus fazia curas e milagres. Mas em específico, esse é o primeiro milagre. Esse é o primeiro milagre que Jesus opera. E isso tem um porquê. Se você for ver isso no livro de Marcos, vai ter um outro milagre que Jesus faz ali. Se você estudar o livro de Lucas, vai ter um outro milagre que Jesus faz ali. E se você estudar o livro de João, vai ter o primeiro milagre que Jesus faz ali. Qual foi o primeiro milagre que Jesus fez no livro de João? Você não lembra? Transformou água em vinho. Transformou a água em vinho. Isso tem um porquê. No livro de João ele é conhecido como o Filho de Deus, aquele que satisfaz o homem. E aqui também tem um porquê, irmãos. Um leproso, a primeira pessoa a se encontrar com Jesus logo após que ele desce no monte, um leproso. A primeira pessoa mencionada que Jesus opera um milagre logo após ele descer o monte no livro de Mateus, um leproso. Por quê, querido? Porque em Lucas 19:10 diz que o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. O que era, querido, um leproso naquela época e naquela cultura? Um leproso, queridos, era alguém digno de dó. Ele não podia viver na sociedade. Ele vivia uma vida exclusa. Ele não podia frequentar os lugares que a sociedade o frequentava. Templo, igreja, templo, comércio, a família. Ele tinha que se isolar da família. E mais, querido, quando um leproso ele se aproximava de uma certa pessoa, ele tinha que manter uma distância por lei, e ele tinha que gritar: leproso, leproso, leproso. E todos nós sabemos que a lepra, por sua vez, ela simboliza, ela tipifica o pecado. Primeiro porque por ser nojenta, segunda por ser contagiosa, e terceira por ser incurável. Então quando uma pessoa, querida, ela tinha lepra nela, era sinal ali de um julgamento de Deus. Era sinal, querido, que aquela pessoa ela fez algo
que desagradou de tal maneira o coração de Deus que ela atraiu aquilo para ela. E essa pessoa, ela tinha que ser exclusa da sociedade. Essa pessoa, ela tinha que se manter exclusa. E quando você estuda lepra na Bíblia, você vai ver vários tipos de lepras. Mas essa lepra aqui, querido, quando esse homem ele se aproxima de Jesus, e ele chega para Jesus, a Bíblia fala no versículo 2, aproximando, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Ah, meu irmão, toda a história, todo leproso ele tem uma história. Todo homem, ele é como a lua, ele tem o seu lado negro. Ontem eu estava dando aula aqui para os alunos, e o Ricardinho, que é meio suspeito de falar, ele falou: Pastor Edson, todo mundo fala bem do Senhor. A Graça também, que é suspeita de falar: Pastor Edson, é verdade, todo mundo fala bem do Senhor. Eu falei: então, quando alguém fala bem de mim, não acredita, que é mentira. Não acredita, irmão. Se falar mal, vocês acreditam, mas não me critique não, olhe por mim. Mas se falar bem, não acredita não, porque as pessoas não me conhecem. Amém? Agora, se Deus falar de você, para você qualquer coisa, me acredite, porque Ele me conhece. Aleluia. Ele me conhece. A.W. Tozer, ele foi um profeta do século passado. Ele foi ser homenageado numa igreja, e ali chegaram com a homenagem. Ele falou assim: Senhor, esse povo eles me homenageiam porque eles não me conhecem, mas o Senhor me dá a tua graça porque o Senhor me conhece. Aleluia. A graça é para quem não merece, as homenagens é para quem merece, não é verdade? Esse camarada, ele chega para Jesus, irmã Adriana, e fala assim: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Queridos, Jesus, na tradução da irmã NTLH, vai estar escrito assim: Senhor, se quiser, pode me curar. Não é isso, irmã Ilse? Essa tradução está errada, porque a lepra não era curada. E no outro estudo eu vou falar por quê. Ela era purificada. As pessoas não eram curadas da lepra, era purificada da lepra. Depois eu vou falar por quê. Mas Jesus, ele opera ali, querido, o primeiro milagre no livro de Mateus. E ali Jesus, ele mostra quem ele é. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Aquele que é poderoso, irmãos, para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Ele é aquele, querido, que diante do impossível, ele ri. Porque, querido, ele é o Deus do impossível. Glória a Deus. Aleluia. Ele é aquele, querido, que gosta, que ama aqueles que estão excluídos pela sociedade. Aquele, querido, que a sociedade que enoja, não quer mais. Aquele que as pessoas criticam. Aquele que as pessoas falam: não tem mais jeito. É lepra, é incurável, é contagioso, e é nojento, e cheira mal, fede. Mas Jesus pega e fala: eu quero ser limpo. Glória a Deus. Porque eu te amo. Porque eu amo você, e eu vim aqui para te salvar. Amém. Queridos, nós vamos entrar nesse assunto de lepra. Nós vamos pegar um pouquinho apertado. Hoje é sábado. Apertar um pouquinho aqui. Lepra. Vamos abrir em Jó capítulo 2, versículo 5. Glória a Deus. Jó capítulo 2, versículo 5. Irmão Hernani, está com a espada aí. Pode ler, meu jovem. Alto. É Jó 2,5.
está no seu Gumargai? 2,5. Estende a mão agora e toca os ossos e na carne, e ele blasfemará contra ti na tua face. Estende a mão agora e toca na onde? Os ossos e na carne. Na carne. Queridos, tem algo aqui sobre a lepra que nós devemos saber. Quando a lepra se manifestava, ela já estava já no osso há 4 anos alojada. Saíram os médicos que falam, ele foi procurar e estava aqui. Ela fica 4 anos para se manifestar. Ela fica nos ossos e na medula. Depois de 4 anos ela se manifesta. Pastor Edson, o que isso quer dizer? O que isso quer dizer, meu irmão? Que quando a gente vê, por exemplo, um adultério, aconteceu um adultério, o que é isso? É lepra envelhecida. Já estava ali, já estava aqui, queridos. Só faltava se manifestar. Quando a gente vê briga entre os irmãos, né? Acontece aquela briga feia dentro da igreja com os irmãos. O que é isso, pastor? É lepra envelhecida. Já estava aqui, ó. Eu não suporto essa irmã. Eu não suporto a irmã Vanessa, ela me olha torto. Eu não suporto a irmã Vanessa, ela me olha torto. Quando a irmã Vanessa pisa no meu cadastro, a irmã Vanessa, você aí começa. Isso aí se chama lepra envelhecida. Já está maculada aqui, querido. Já está aqui, meu irmão. Só falta feder, só falta se manifestar, mas já está aqui. Já está aqui, ó. É lepra envelhecida, meu irmão. Já está nos ossos. Ela ataca primeiro a estrutura, porque o homem sem os ossos, ele não tem estrutura. E quando ela ataca a estrutura do homem, querido, fica fácil para ele cair. Fica fácil, ele fica lá, sabe? Ele não tem um compromisso com Deus, ele não ora, ele não lê a palavra, ele vem para a igreja e fica pensando em jogo de futebol, ele fica colocando defeito em um e outro, ele leva as coisas de Deus na barriga, irmãos, e o diabo fica ali. Esse daí é presa fácil, né? Esse daí, eu vou preparar um laço, mas bem laço para ele, porque quando ele cair, ele não vai ter jeito de sair. Calma aí, e aí ele vai. E o diabo vai dando, e o camarada vai brincando, não, ninguém está vendo, Deus não está vendo, mas vai se manifestar. A lepra já está ali, querido. A lepra já está ali, já está nos ossos, já está nas medulas. E aí o camarada cai. Quando ele cai, pronto. Para se levantar, meu irmão, é um Deus nos acuda. E tem uns que não conseguem se levantar mais. Satanás fala para Deus assim: Senhor, toca nos ossos e na cara. E aí você vai ver que ele vai blasfemar na cara do Senhor. Você vai ver quem é Jó. Você vai ver quem é esse camarada, Senhor. Amados, às vezes nós achamos que Deus não vê. Às vezes nós levamos a nossa vida, querido, como, sabe? Eu não estou entendendo mais, irmãos, ultimamente o que nós estamos, o que está acontecendo. Eu estava conversando com 2 cristãos de outras denominações, e um falou para mim, eu vi aquele ali meio ali, eu falei: ô irmão, tudo bom? Tudo bom? Eu falei: como que o irmão está? Estou bem. E a igreja não está, irmão? Na verdade eu estou afastado. Eu falei: mesmo, irmão? Por quê? Irmão, é muita perseguição. Até Jesus foi perseguido. Eu olhei para a cara dele assim, eu falei: toma vergonha na sua cara, irmão. Quando que Jesus desistiu igual você? O outro começou a falar: pastor, que eu vim para cá e eu falei para Deus, se for só para adorar, eu fico lá. Eu falei, eu estava conversando com isso, só para adorar? Esse camarada não sabe o que ele falou. Porque quando você ora, você está fazendo o quê? Adorando. Quando você vem à igreja, você está fazendo o quê? Adorando. Quando você, querido, está tendo ali um comportamento de santidade, um comportamento de honestidade, trabalhando, irmãos, com o seu marido, com a sua esposa, você está adorando. Você nasceu para adorar a Deus, querido. Aleluia. É o clímax do homem. Nós nascemos para adorar a Deus. O que Jesus disse lá em João capítulo 4? Que Deus procura os verdadeiros, o quê? Que adoram o Pai em espírito e em. Mas só para se
horário, ficou lá mesmo. Meu Deus do céu, que evangelho é esse, irmão? Que Bíblia é essa que essa turma está lendo? Eu falei para minha esposa, eu não sei que Bíblia que a turma está lendo, porque não é a Bíblia de Cristo, não é a Bíblia dos Evangelhos. Você prega uma coisa, irmão, as pessoas fazem outra. Você aconselha de um jeito, as pessoas fazem de outro. Um camarada chegou aqui, pastor Edson, meu Deus do céu, pastor Edson, eu estou numa luta, eu falei, que foi, meu irmão? Eu estou na luta, pastor Edson, olha, pastor Edson, olha. Pessoas que dão em cima de homem casado dando em cima e assim vai, e troca o marido, troca, e vamos ficar por isso mesmo, porque Deus ele é bom e é misericordioso, e a sua misericórdia dura para sempre. Fala até um versículo bíblico. E quando vai para o motel fazer a safadagem, vamos orar primeiro para Deus abençoar. Ô meu irmão, o que é isso? Que evangelho é esse? O camarada chegou lá no Brasil para pregar, o outro falou assim, ó, se você vir com esse evangelho de cruz aqui, ó, a sua igreja vai ficar vazia. Ele falou, então a minha igreja vai ficar vazia, porque o evangelho vai continuar o mesmo. O que está acontecendo, irmãos? E quanto mais se aproxima Cristo que buscar a sua igreja, Jack, mais o povo de Deus está disperso. Hoje teve aqueles trovoadas, meu filho correu para um lado, para o outro, correndo com medo. A minha esposa já me leu, eu gosto quando dá trovoada, eu gosto quando dá Typhoon, porque a minha mulher fica colada em mim igual chiclete. E aí eu fico todo, falando assim, que nem pavão, ó. Aí eu vou para um lado, eu não tenho medo, né? Depois eu não tenho medo de terremoto, essas coisas, eu vou para o outro lado, e ela vai atrás. Ela vai atrás, hoje eu estou bonito mesmo, porque olha aí, ó, sem dinheiro, sem nada, mas a mulher está atrás. E meu filho correndo para um lado, para o outro, a minha filhinha já meio assustada. Ei, pai, será que, meu filho, você se prepara que o Apocalipse vai ser pior do que isso? Não vai chegar nem perto. E ele ficou me olhando daquele jeito. Eu não estou querendo que ele busque a Deus por medo, irmãos. Eu também não estou querendo que ele busque a Deus por aquilo que Deus tem para dar para ele. Mas eu quero que ele busque a Deus pelo que Deus é. Deus é o Deus Todo-Poderoso. Madame Guyon estava na frente de um local, e ela com a tocha na mão, e ela com um balde de água na outra, e ela falou, eu vou incendiar o céu com essa tocha, e eu vou apagar as labaredas do inferno com essa água. E ela gritava, e ela gritava, e ela gritava, e passou alguém e falou, minha irmã, por que você vai fazer isso? Ela falou assim, eu vou apagar, eu vou incendiar o céu com essa tocha, e apagar as labaredas do inferno com essa água. E por que você vai fazer isso? Para que ninguém busque a Deus por medo de ir para o inferno, ou de interesse de ir para o céu, mas que as pessoas busquem a Deus porque Ele é. Por favor, meu irmão, não seja interesseiro. Já viu aquele filho quando o pai chega da viagem? A minha, quando chega de trabalhar, corre para meu filho, né? Mas tem uns que ele não corre, ele olha para sua mão para ver o que você trouxe. Não é verdade? O pastor foi lá para um país, eu acho que era o Japão, e o filho dele falou, pai, toda vez que ele chegava de viagem, aquele abraço do pai, aquele carinho. Pai, você vai viajar, faz um game para mim. O pai levou o game para ele. O pai falou que toda vez que chegava do outros países ali, para casa ele já não recebeu, o filho já não recebia mais, porque o filho estava na frente do game. Esqueceu do pai por causa do game. Quantos filhos têm esquecido de Deus por causa do game, né, irmãos? Não é verdade? O pai trouxe de viagem um presente, ele tinha 2 filhas. Toda vez que ele chegava de viagem, ele trazia 2 presentes. Aí uma vez ele chegou de viagem, ele comprou um gato. Ele falou, vou levar um gato só, porque ter 2 gatos vai dar briga, então vou levar um gato só, né? E levou um gato só, a uma pegou assim, catou, segurou, falou, o gato é meu, o gato é meu. Aquele irmão, né? Vocês sabem, né? A outra pulou no colo do pai, e o pai é meu, o pai é meu. Tem muitos que vai no gato, mas que bom aquele que vai para o pai. Aleluia. Porque aquele que vai para o pai vai ter gato, vai ter leão, vai ter macaco, vai ter o que vai chimpanzé, a torta direita. Porque quem tem o pai tem tudo. Aleluia. Isso não é evangelho de prosperidade não, meu irmão. Isso é o evangelho da cruz. Vamos caminhar, porque a hora não está sendo amiga.
Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 26. Segunda Crônica. Crônica está depois de Reis, viu, irmãos? Reis está depois de Samuel. 2 Crônicas, capítulo 26. Nós vamos ler aqui o versículo 1 em diante. Jefferson, lê do 1 ao 3 para mim, por favor, meu querido. Bem alto, aquela voz de trovão, amém? Aquela voz que quando o Adão manda você lavar a louça, você fala, já foi! Vai lá. 2 Crônicas 26, do 1 ao 3. Mas é para hoje, Jefferson. Ah, então dá bom, deixa o Marcelo ler. Marcelo. 26, do 1 ao 3. Todo o povo de Judá tomou a Uzias, que era de 16 anos, e o constituiu rei em lugar de Amazias, seu pai. Ele edificou a Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei descansou com seus pais. Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Jecolias de Jerusalém. Amém? Quem era Uzias, queridos? A Bíblia fala que esse jovem ele começou a reinar em Israel aos 16 anos de idade. A Bíblia fala, querido, que ele reinou em Israel 52 anos. Ou seja, ele reinou mais do que Davi em Israel. Davi reinou 40 anos. Ele reinou mais do que Davi em Israel. A Bíblia fala no versículo 4, de 26 ainda 4, ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Amazias seu pai. Queridos, ele começou bem. Ele fez aquilo que era reto diante de Deus, já que Deus chega. Ele começou o seu ministério bem. Mas, querido, não é como importa, não é como começa que é o importante, é como termina. Muitas pessoas começou a sua vida cristã bem, orando, estudando, meditando, congregando, buscando ao Senhor, tendo uma vida devota, tendo uma vida de santidade, tendo uma vida diante de Deus. Mas os anos foram se passando, e a vida dessa pessoa foi se desgastando. As pessoas foram olhando para os lados e foi se distanciando da suficiência de Cristo. Foi deixando de olhar para Jesus, o autor e patrocinador da nossa fé. Quantos irmãos hoje estão largados aí? Quantos irmãos hoje, queridos, não querem mais nem ouvir falar de igreja? Quantos hoje, queridos, estão desejando comer as bolotas que os porcos comiam como filho pródigo? Quantos hoje, queridos, estão perdidos na casa de Deus? Quantos hoje, queridos, estão comendo maná envelhecido? Ah, é que antigamente eu orava, que antigamente eu lia a Bíblia, que antigamente eu fazia isso, que antigamente eu fazia aquilo. E hoje? E hoje, irmãos? Quantos antigamente, querido, tinham um sonho? Eu quero ser um missionário, eu quero ser um pastor, eu quero ser um levita, eu quero cantar bem ali, como o pastor Edson canta. Não, João. Quantos? E aí vai passando, a pessoa vai, cata o sonho dela, faz, ela deixa os filisteus entulhar os poços. Deixa os filisteus jogar pedra. Não deixa não, irmão. Não deixa não, querido. Por favor. Versículo 5. Propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou o Senhor, Deus os fez o quê? Deus
o que, irmãos? Prosperar. Querido, a prosperidade, e quando eu falo prosperidade, eu estou falando de riquezas, porque no meu dicionário bíblico, prosperidade quer dizer ausência de necessidade. Às vezes eu não tenho nada no bolso, mas não está faltando nada na minha casa. Glória a Deus, aleluia. Estou próspero. Isso é prosperidade, é a ausência de necessidade. Por favor. Mas a Bíblia fala que quando ele buscou o Senhor, Deus o fez o quê? Que isso é uma consequência na vida do cristão. Isso é uma consequência na vida da igreja. Quando a igreja começa a orar, quando a igreja começa a buscar, quando a igreja começa, querido, a cooperar com a graça de Deus, queridos, Deus começa a prosperar na vida dos irmãos. Isso é uma consequência, querido. Buscar em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas vos serão. Isso é uma consequência na vida do cristão, irmãos. Ele buscou a Deus e Deus o prosperou. O versículo 6: saiu e guerreou contra os filisteus, e quebrou o muro de Gate e de Jabne, e de Asdod, edificou cidades no território de Asdod, e entre os filisteus. Versículo 7: Deus o ajudou contra os filisteus e contra os arábios que habitavam em Gur, Baal, e contra os meunitas. Os amonitas deram presente a Uzias, cujos renomes se espalharam até a entrada do Egito, porque se tinha tornado em extremo quê? Forte. Queridos, Uzias teve bom êxito contra os seus inimigos. Os inimigos se levantavam contra eles, mas se levantavam para cair por terra. Meu irmão, o crente, quando ele se mantém firme na presença de Deus, quando ele sujeita-se a Deus e resiste ao diabo, o diabo foge dele, querido. Uzias, que ele buscava o Senhor, e todos os inimigos que se levantavam contra Uzias caíam por terra, queridos. Aleluia. Mas começou a acontecer algo. A Bíblia fala no versículo 8, no finalzinho, que se tinha tornado em extremo quê? Forte. Em extremo quê, irmãos? Forte. Oh, meu, isso aqui é um perigo. Isso aqui é algo perigoso na vida do crente. Quando ele se acha forte, quando ele se acha que ele tem, quando ele se acha que ele prega e Deus fala porque ele é o cara, quando ele se acha que ele é o Davi, que ele dedilha ali a guitarra mágica e os demônios saem correndo, é um perigo. Toma cuidado, porque você é de barro. Glória a Deus. O que dá vida dentro de você, querido, é algo precioso, mas você continua sendo vaso e de barro. Amém. Vaso de barro é vaso de barro, meu irmão. Por favor. É um perigo, irmão, quando alguém chega, meu Deus, você, e a pessoa começa a te bajular. A lepra, ela começa a entrar nos seus ossos de uma maneira sutil, de uma maneira, querido, que você não começa a perceber, você começa a se inchar, porque os homens gostam de ouvir elogio, Marcelo. Por isso que eu já mandei, quando ouvir falar bem de mim, não acredita. Agora, quando ouvir falar mal, acredita e ora, para Deus ter misericórdia. Se for mentira, Deus vai ter misericórdia de quem mentiu, e se for verdade, para Deus ter misericórdia de mim. Ele se tornou extremamente o quê? Forte. O irmão orou assim, já que eu chego: Senhor, não me tire as tentações, porque senão eu serei tentado a não depender de ti. Olha, não me tire as tentações, porque senão eu serei tentado a não depender de ti. Queridos, a dor, ela é importante na vida do ser humano. A dor é o contrapeso. Lembra de Paulo?
subir ao terceiro céu. Eu não conheço o homem, não sei se na carne ou no espírito, não sei, mas que ele subiu ao céu e viu coisas, e ouviu coisas inefáveis, que não é lícito falar ao homem, e por causa disso, foi-lhe posto um espinho para que eu não me exaltasse. Olha, irmão, Paulo está falando de um homem que subiu ao terceiro céu, que viu, irmão do céu, isso é sério demais, mas foi colocado nele o quê? Um espinho. Calma, porque senão você vai explodir. Calma, meu filho. Aí foi colocado um espinho. A dor é importante, meu irmão. Você sabe por que a dor é importante? Para a gente saber quem nós somos de barro. Você sabe por que Deus levou o povo dele para o Egito, para o deserto? Porque só no deserto o povo sabe que o Senhor é Deus. Aleluia. Só no deserto, irmãos, o homem começa a depender da suficiência, da graça de Deus. Você pensa que a lepra, irmãos, era coisa que vinha do diabo? Não era não, querido. Deixa eu só ler para você aqui, quem estiver marcando aí, Levítico 14, não precisa abrir não, fecha aí não. Levítico 14, 34, diz assim, olha o que diz Levítico 14, 34. Quando entrares na terra de Canaã, que vos darei por possessão, e eu enviar a praga da lepra a alguma casa da terra da vossa possessão, eu quem está falando aqui? Deus. Às vezes, irmã, Deus ele tem que começar a apertar a parafuseta de alguns para alguns sentir dor, para eles voltarem. C.S. Lewis, o escritor de crônicas, as crônicas de Nárnia, ele era um ateu, filho de pai galês e de mãe inglesa, nasceu na Irlanda, se não me engano, e foi professor na Oxford, era ateu, e um dia ele conheceu o homem das mãos furadas. E ele disse assim que na bonança Deus sussurra, mas na dor Deus grita. Quando a pessoa está bem, está tudo bem, Deus começa a falar e ela, Senhor, eu estou bem, o Senhor me dá licença um pouquinho que eu vou. E Deus falando, e vem aquilo como um sussurro. Mas quando a gente começa a ficar na dor, a dor da alma, a dor do coração, a dor do corpo, a dor das dificuldades, a dor da circunstância, a pessoa ela vai para o quarto dela sozinha, no escuro, e ela começa, Senhor, fala que o teu servo te ouve. Aleluia. Meu irmão, a dor é o megafone de Deus para chamar a atenção dos seus filhos. Só ouviu um glória, que pena. Como a dor é importante, meu irmão. Éden ficou para trás, querido. Você pensa que eu não sonho também, não? Deus me dá aquela estalada e eu me vejo num container cheio de caixa pesada. Vamos trabalhar para ganhar o pão nosso de cada dia. Está pensando o que, irmão? A dor é importantíssima. A lepra era Deus que enviava de Agnoshida para matar o homem, para destruir o homem. Não, irmãos. Deus não tem prazer na tristeza, na dor de ninguém, mas para chamar a atenção do homem, para que o homem tenha um encontro com Jesus e falar: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Aquele homem ele só encontrou Jesus, que ele só fez aquilo com Jesus, sabe por quê? Porque ele tinha lepra. Porque se ele tivesse bom, irmão Neuci, se ele tivesse com a fazenda dele, se ele tivesse com os negócios dele tudo em bom, Jesus está dizendo ali o problema de Jesus. O que eu tenho com Jesus? Porventura eu sou guarda de Jesus? Olha, dá licença, Jesus, que eu tenho que fazer. Mas ele todo leproso, ele teve um encontro que a vida dele nunca mais foi a mesma. Vamos caminhar. Eu vou ter que ultrapassar aqui os limites, porque faltam 15 minutos ali, então eu vou ter que pular. Magalhães 13, 14 também, por favor, meu querido.
havia um exército disciplinado de 307.500 homens, que lutavam corajosamente para ajudar o rei contra os inimigos. Uzias equipou o exército inteiro com escudos, lanças, capacetes, couraças e armas, e até com fundas que atiravam pedras. Amém? Queridos, quantos homens tinha no exército de Gideão? 300. De Gideão? 300. Quantos homens tinha nesse exército aqui? 307 mil. Olha só. E 500. Olha, os 500 que ele tinha nele é mais do que o exército de Gideão. Você imagina, Marcelo, você sendo o capitão de o rei de um exército desse aí. O Marcelo vai estufar o peitão dele assim, irmão. Ele vai andar assim, ó. Todo inchadinho. O exército do homem era forte, irmão. Não era aqueles exércitos. Não, meu irmão. Aqui era homens destros, homens preparados, homens que, ó. Isso aqui colocava, cadê o Mateus? Isso aqui pegava o Endman e o Silva, Anderson Silva. Um só pegava os dois com uma mão só. Esses homens aqui eram valentes, irmãos. Eram guerreiros. E a Bíblia fala aí no versículo 13, né? Que 13, debaixo de suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens que fazia guerra com grande poder. Olha aí, irmão. Irmão, ele estava forte e agora ele está com grande o quê? Poder. Toma cuidado, porque o chão, irmão, pode ser escorregadio. Com grande o quê? Poder. Se eu não me engano, tem um salmo que fala assim: uma vez Deus me falou e 2 vezes eu escutei que o poder pertence a Deus. Isso é uma coisa que Deus não divide. E tem uma coisa que se tocar, a lepra vem. Versículo 15, Marcelo, por favor. Fabricou em Jerusalém máquinas de invenção de homens peritos, destinadas para as torres e cantos das muralhas, para atirar flechas e grandes pedras. Divulgou-se sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou forte. Oh, meu Deus! É um perigo, irmão. O homem era famoso. A sua fama divulgou por muito longe. E o homem era o quê? Forte. Sei não, hein? A lepra está começando a corroer. É aquele camarada que ele olha para o templo dele e fala: olha, isso aqui, ó, foi eu que fiz. Ele olha para o jardim da Babilônia suspenso. Isso aqui eu fiz para dar para minha esposa. Tem todas espécies de plantas e flores desse jardim. Faz parte das 7 maravilhas do mundo antigo. Eu dei para minha esposa. Você merece muito mais, né, gato? Eu que fiz. Aí ele ouve a voz do céu: você vai virar animal e você vai comer com os animais e suas unhas vai crescer e você vai ter penas. Queridos, Deus quer tratar conosco, amados. Aleluia. O salmista do Salmo 19 fala: Senhor, expurga-me dos pecados ocultos e não permita que a soberba entre no meu coração. Aí eu ficarei livre de grande transgressão. Toma cuidado. Toma cuidado que você vai. Versículo 16. Mas, havendo-se fortificado, exaltou-se. A NVI, quem tem a NVI? Lê para mim a NVI. Jefferson. Entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. Opa! O seu o quê? Orgulho. Tornou o quê? Provocou a sua queda. Olha aí. Ele não vai precisar de ninguém puxar o tapete dele, ele vai se afogar com um copo de água. Quando ele for dar aquela bolada, a água vai cair nas narinas dele e ele vai morrer afogado. Os pulmões dele vão estourar.
Porque o orgulho se tornou a sua queda. Esse aqui é o pecado luciferiano, meu irmão. O querer ser Deus. Isso aqui foi o que a serpente injetou na humanidade no Éden. Você será que nem Deus. Você pode tudo. Você é a coroa da criação. Você é um ser criado. Você é majestoso. Olha, Deus, olha, você, meu irmão, você, querido. Toma cuidado. Toma cuidado, meu irmão. Porque isso é muito sério. Vai que você pode. Vai que você isso. Vai que você... Não, toma cuidado. Você não precisa provar nada para ninguém. Está querendo provar o que para alguém, irmão? Você é de barro, queridos. Você habita em casa feita de barro. E seus dias são passageiros na terra dos viventes. Nós somos como a neblina que logo se dissipa. Nós somos como a erva que nasce, dá a sua flor e logo murcha e morre. Mas Deus, Ele continua sendo Deus de eternidade a eternidade. Ele é Senhor. Aleluia. Ele é Deus. Glória a Deus. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, queridos. Mas nossos dias são passageiros na terra. Ele começou a se orgulhar esse homem, meu irmão. Ele se exaltou. Ele pensou que ele era o bambambam. Ele pensou que eu posso fazer tudo o que eu quero, porque eu sou o cara. E olha o que diz o versículo 16 ainda. Mas havendo se fortificado, exaltou-se no seu coração para a sua própria ruína, e cometeu transgressão contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém o sacerdote Azarias entrou após ele, com 80 sacerdotes do Senhor, homens de maior o quê? Firmeza, e resistiram ao rei Uzias. Eles disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas ao sacerdote, filho de Arão, que são consagrados para este mister. Sai do santuário, porque transgrediste, nem será isso para a honra tua da parte do Senhor seu Deus. Então Uzias se indignou. Olha, irmãos, toda vez que eu me indigno, Deus fala: olha, cuidado com a lepra. Toma cuidado, meu filho. Esse dia eu deixei o meu celular cair. E Deus fala: dá graça, porque poderia ser o seu carro batendo em outro carro e você não ter nem tempo de se indignar, porque você está em coma. Graças a Deus. E o Caio ficava assim, ó. O Caio, porque ele é curioso. Vem graça. Vem graça. E assim olhando para mim. Porque você sabe que eu tenho 3 profissões agora, né? Sou pastor, chapa e do lado. Eu estava no 3º emprego agora, no do lado. Só que no do lado eu não ganho nada. Que pena, né? As mulheres elas deviam ser muito bem pagas, meu irmão. Para ser do lado não é fácil não, viu, Sofia? Valoriza a sua mulher, viu, rapaz? Não é, irmão, eu preferia estar na fábrica. É uma luta, irmão. E a menina suja a fralda ali, eu olho para aquilo. Vem graça, daí troca. Daqui a pouco eu vejo aquele cheiro de novo. De novo, graça. Você não espera só alguém chegar. Parece que é de propósito. A mãe sai, ela faz, Diácono Gino. Queridos, o rei aqui, ele se indignou. Toma cuidado, querido. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Ele se indignou. Onde nós paramos? 19, né? Então Uzias se indignou, tinha o incensário na mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, ao quê? Ao quê, irmãos? A lepra. Vocês estão acompanhando comigo aí? A lepra lhe saiu na onde? Na testa. Perante o quê? Sacerdote. Na casa de quem? Junto da onde? Do incenso. A lepra lhe saiu na onde? Na testa. Ela já estava já nos ossos. Só faltava se manifestar, Marcelo. A lepra lhe saiu na testa. Por quê, irmãos? Porque ele se indignou contra os sacerdotes. Ele achava que ele poderia, ele achava que ele podia fazer tudo. Irmãos, não, queridos. Não. Às vezes é hora, querido, nós temos que descer os degraus da humildade. Aleluia.
Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e o quê? De quê? Coração. E acharei descanso para a vossa alma. Ô, irmão, você sabe qual que é a característica do crente? Manso e humilde. Você olha para o crente, você tem que ver que nem uma pomba. Quando você olha para ele e você vê ele parecendo um dragão, olha, às vezes eu penso que eu sou São Jorge. Só vem dragão. Só vem dragão. Aprendei de mim que sou manso e Jesus precisava ser bem manso para humilde, ele é Deus. Mas ele falou: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. O rei aqui, meu irmão, ele é totalmente oposto. Ele se indignou, ele se cresceu, e a lepra ali saiu no quê? Para finalizar, vamos voltar aí para o versículo 17. Lê para mim bem alto, Marcelo, quando eu bebo água. Porém o sacerdote Azarias entrou após ele, com 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza. Homens de maior o quê? Firmeza. Queridos, independente da dor que você esteja passando, queridos, seja firme em buscar o Senhor. Independente da pressão que você está tendo, querido, das tentações, das lutas, das dificuldades, sabe que tentaram desistir, tentaram, querido, a retroceder, tentaram, querido, a servir o diabo, querido, seja um homem de maior firmeza, permaneça firme na rocha, em nome de Jesus, irmão. Glória a Deus, amém. Esses homens aqui foram homens das maior firmeza, sabe? O diabo vai se levantar contra mim, e ainda que ele tire a minha vida, eu permanecerei servindo e glorificando ao meu Deus. Aleluia. Ainda que a figueira não floresça, ainda que as vacas sumam dos currais, ainda que eu não tenha dinheiro no bolso, ainda que o carro quebra, ainda que isso, ainda que aquilo, todavia eu glorificarei e exaltarei ao Senhor. Firmeza, irmão, é você ter firmeza. Aleluia. Firme na verdade. Você está firme, sabe? Eu conheci uma irmã, às vezes vem um crente, ô irmão, esses dias eu estava conversando com o Marcelo, vi um lá, o Raul Gil perguntou para ele um negócio, a Bíblia não fala isso? Raul Gil, teoricamente é isso. Meu irmão, pelo amor de Deus, irmão, teoricamente é isso, Raul. Tem uns negócios aí que não é, meu irmão, que chama o Raul quando está lá no Raul. Teoricamente é isso, Raul. Ô, meu irmão, o padre lá nos Estados Unidos, ele estava lendo lá, e o condenado já ia para a cadeira elétrica, e ele abriu ali a Bíblia, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me. O preso falou: opa, cala a boca, não fala isso para mim não. Porque se você acredita nisso que você está lendo, você não estaria lendo desse jeito. Isso não é só para padre não, isso é para muito pastor e para muito crente. Viu? Eu conheci uma irmã, ela tinha um marido, o marido dela e Hitler, ele era, parecia irmão. Eu acho que ele era pior do que Hitler ainda. Ela ia para a igreja, quando ela passava na frente do boteco, ele estava lá com um copão de cachaça. E ele fazia assim para ela. E ela passava para a igreja, irmã Diana, na hora que ela via aquilo, irmã Vanessa, ela fazia assim para ele. Aleluia. E seguia o caminho dela. No outro dia, ela passava lá de novo. Porque os crentes de antigamente, irmão, ia para a igreja todo dia, viu? Amém. Fechando as parentes agora. E ela passava de novo, e ele com um copão de cachaça, porque os cachaceiros vai para a cachaça todo dia. Mas os crentes não vêm para a igreja todo dia. É triste, né? Mas vamos lá, olha. E ela passava de novo, e ele com um copão de cachaça, ele mostrando um copão de cachaça, e ela fazia assim pra ele. Até que um certo dia, a irmã Vanessa, ela passou para a igreja com a Bíblia debaixo do braço, ela olhou para aquele bar, o bar estava vazio, porque o seu marido estava acompanhando ela para ir para a igreja buscar o Senhor. Aleluia. Permanecer firme, meu irmão. Permanecer firme na rocha. Permanecer firme nas promessas do Senhor Jesus. Permanecer firme naquele que prometeu. Porque aquele que prometeu, irmãos, ele é fiel para cumprir a sua palavra. Porque é impossível que Deus minta.
Vamos colocar de pé. Ministério de louvor.